Luís Miguel Oliveira, antes de mais obrigado por estares aqui e esperemos que este episódio seja emitido antes do holocausto nuclear que está aí a acontecer, mas a primeira pergunta que eu gostava de te pôr, acho que é a grande questão que toda a gente lá em casa se está a fazer neste momento, sabendo que estou a falar com um crítico do público, que é: porque é que o melhor realizador de todos os tempos é o Christopher Nolan? Pá, não tenho resposta para essa pergunta, sinceramente não tenho, mas acho que há imensa gente aí nas redes sociais, nas caixas de comentários, que responderiam a isso muito melhor do que eu. Não, confesso-me impotente para ter uma resposta satisfatória a essa pergunta. Mas é engraçado, estava a comentar aqui mesmo antes de começarmos a gravar que de 2 em 2 anos parece que acontece este fenómeno, não é contigo, ou é com o Vasco Câmara, em que as pessoas se reúnem para vos massacrar por causa da vossa opinião sobre os filmes do Nolan. Sim, acho que é um tempo, acho que não é só connosco que acontece e não é só em Portugal que acontece, acho que é um fenómeno típico da idade da internet, este tipo de feedback, que não é o feedback, enfim, não é o feedback que a gente gostaria mais, porque naquele enxame de comentários e de insultos há muito pouca coisa com a qual dialogar, de facto, portanto aquilo não é um diálogo sequer que as pessoas pretendem. A internet, na teoria, no papel, devia servir para outras coisas e serve para outras coisas, mas não nestes canais, como é óbvio. Não acho que isto... As pessoas dizem que isto é uma coisa muito do nosso tempo e de facto esta manifestação é do nosso tempo porque precisa do suporte tecnológico que a internet oferece. Sim. Mas enfim, quer dizer, os críticos de cinema sempre foram àquela célebre frase do Truffaut, que é dizer que todos os críticos no jornal, o único que corre o risco de ser incomodado no corredor pelo diretor a dizer: então você disse mal daquele filme que a mulher gostou tanto, é o crítico de cinema. Ninguém vai incomodar os críticos de literatura, nem os críticos de artes plásticas. Portanto, o cinema faz esta como é que é dizer, é uma arte popular e em alguns momentos ainda é uma arte popular, ainda encontra um eco de uma arte popular. E isso provoca em muita gente a sensação de que, enfim, toda a gente sabe de cinema, toda a gente percebe de cinema, toda a gente acha que a sua opinião sobre cinema é válida, não é? Sim. E sobretudo que é válida no mesmo plano em que é válida uma opinião expressa sobre a forma de uma crítica de cinema no jornal. E isso é um desequilíbrio total, quer dizer, não dá para conversar assim, é impossível. Agora, não acho que isso seja um fenómeno novo. Agora tem um eco que antes não tinha, não é? Falando ainda do caso do Nolan, eu também não sou grande fã do Nolan, nem deste último filme em particular, mas há uma coisa que eu acho interessante na ideia dele, que é o facto de querer fazer com que o cinema volte a ser primeiro cinema e depois as outras coisas todas, seja multiplataforma, videoclubes, etc. Só que, porque é que achas que só com um realizador desses, de uma dimensão tão popular, é que só um realizador desses é que parece que se preocupa com uma coisa dessas e cada vez menos temos condições para que os filmes estejam onde deviam estar, nas salas, não é? Sim. Bom, acho que há várias perguntas, ou pelo menos há várias respostas possíveis. A primeira, bem, como esclarecer, eu não detesto o Nolan. Sim. Eu sei. Há filmes dele que eu não gosto nada, de facto, mas não posso dizer que não detesto o Nolan. É um cineasta de que eu não me entusiasma, a maior parte dos filmes acho que são muito mais fracos do que a embalagem, sobretudo, como é o caso do Dunkirk. Sim. É um filme muito bem embalado e muito bem vendido, mas que depois não está longe de corresponder por dentro, organicamente, está longe de corresponder ao embrulho. Portanto, para deixar isso esclarecido, não tenho nenhuma antipatia especial com o Nolan. Eu não queria também dizer isso. Isso fala muitas vezes do Nolan, é um bocadinho também por pirraça, porque sabemos que é aquilo que toda a gente fala. A palavra mágica hoje em dia, dessa, enfim, não sei se deixei de chamar cinefilia ou outra coisa qualquer, mas Nolan, em muitos quadrantes, basta ver que na IMDb tem 4 ou 5 filmes entre os 10 melhores. Já é garantia de... Segunda parte, eu não sei se o Nolan tem um desejo, há uma coisa no Nolan. Aliás, eu referi isso até neste último texto que tão criticado foi de facto, há um desejo de sofisticação. Agora, eu não estou convencido que esse desejo de sofisticação não seja ainda uma questão de embrulho, quase de truque e
Quer dizer, a gente sabe como é que funciona hoje o cinema, quer dizer, há milhares de filmes, é preciso dar nas vistas, é preciso haver qualquer coisa por onde pegar, como eu costumo dizer, são os filmes que se anunciam a si próprios. Sim. E encontram dentro de si qualquer coisa que sirva de autopublicidade, auto-reclama a si próprio. Eu não sei se no Nolan esse texto de sofisticação é totalmente separável desse tipo de esperteza, desse tipo de olho de calculismo, de olho para a chamada de atenção, embora no estado em que estamos, penso que se qualquer coisa que o Nolan fizesse, seria o nome dele é que desperta a atenção. Terceira pergunta ou terceira resposta à pergunta. Nós chamamos uma pergunta que não foi uma pergunta, foi um comentário. Sim, comentário aos teus comentários. Há uma pseudo-comentário. Não acho que o Nolan seja o único a ter esse desejo de voltar ou de fazer com que o cinema seja, antes de outra coisa qualquer, cinema para ser visto na sala de cinema. Sim. Não é o desejo, é o facto de ele ter, lá está, as capacidades para poder fazer isso, não é? Sim. Ou seja, só um realizador que ganha a dimensão dele é que consegue ter essa liberdade, parece, não é? É a dimensão, sobretudo em termos comerciais, não é? Mas tens um realizador que nunca atingiu, provavelmente nunca atingirá nem de longe nem de perto a dimensão comercial do Nolan, que é o James Gray, e onde eu acho que esse desejo existe de uma outra maneira completamente diferente. Só não é tão vistoso, não é? Tu vês o último filme da Cidade de Z e há uma coisa que reparas logo que é completamente diferente da maior parte dos filmes, incluindo do Nolan. Porque isso o Nolan é razoavelmente insensível, que é a questão da luz, da luminosidade, mais do que da luz, da intensidade luminosa que o ecrã te dá. No Dunkirk a luz conta para muito pouco, quer dizer, é um banho de luz o filme todo. As cores podem ser mais ou menos cinzentas, que pode ter um ar assim mais ou menos na penumbra, mas é uma luz de chapão, é uma luz para... Autotune de luz. Exatamente. No Grey tu notas logo isso, que é um filme muito mais escuro e muito mais atento às subtilezas do jogo entre luz e sombras. O ecrã como tela, se quisermos, tela também pictórica. Um filme também se joga a esse nível da composição e do equilíbrio cromático de cada imagem, de cada plano, do equilíbrio luminoso. E isso parece-me que é uma coisa feita a pensar na sala de cinema e na maneira de ver o filme na sala de cinema. Não? Eu acho que não me expressei muito bem. Aquilo que eu queria dizer não era que havia realizadores que não quisessem fazer cinema para cinema. Queria dizer é que não, muitas vezes parece que não tem espaço para concretizar isso, mas de facto agora estavas a falar do James Gray, que é um exemplo. Por acaso ia dar um exemplo ainda mais radical, que é o do velho e eterno Godard, que com 87 anos, se tu viste o Adeus à Linguagem, aquilo é um filme que joga muito bem, sabendo que os filmes hoje em dia já não são o que eram, sobretudo na maneira como vão ser vistos. Exatamente. E por isso justifica toda aquela miscelânea, todo aquele lado heteróclito na própria superfície da imagem, no jogo com os 3D, no jogo com as cores puxadas e alteradas pelo vídeo, etc. Mas é alguém que, apesar de tudo, eu penso que ainda faz filmes a pensar na sala de cinema. E que há, como sempre houve, mas eu acho que isso se tem notado muito nos últimos filmes, uma dimensão também de... Sempre houve um lado de crítica de cinema nos filmes de Godard, é óbvio. Nestes últimos, acho que tem sido muito evidente que há também um lado de crítica à tecnologia do cinema, sobretudo no caso do Adeus à Linguagem, isso é muito evidente, de crítica das 3D. Sim. E crítica não estou a dizer no sentido de dizer mal das 3D, não é? Crítica no sentido nobre da palavra. Sim, de trabalhar esse dado, mostrar aqui o outro trabalhar lado. trabalhar esse dado que é a essência das 3D, e portanto um tipo de imagem diferente, de uma forma que eu penso que até agora, pelo menos desta última vaga de filmes e dos filmes mais vistos e mais conhecidos, nenhum fez. Portanto, as 3D são quase é uma coisa irrefletida na maior parte dos filmes. Só serve para cobrar mais 2 ou 3 euros. É uma coisa irrefletida, não há nenhum filme destes filmes
mais tipo blockbusters, que usam os 3D de uma maneira onde se note que há um mínimo de reflexão sobre Sim. o que é que aquilo ali está a fazer. Não é? É só porque sim. Naquela primeira tentativa dos anos 50, quando o cinema também vivia um momento em que tinha que lidar com a competição de novas formas de ver, naquele caso era a televisão, e o cinema, tentou o ecrã largo, tentou o CinemaScope, e uma das coisas que tentou, mas que não vingou tanto como o ecrã largo, foi as 3D, e houve algumas experiências de filmes de grande orçamento, enfim, com alguma... Como o da Alarm for Murder do Exatamente, Hitchcock. filmes com alguma ambição industrial e com alguma envergadura industrial, experimentarem as 3D. Eu penso que a gente hoje vê o da Alarm for Murder, e mesmo na versão 2D, a gente percebe que há lá uma reflexão sobre as 3D, que isso é que é impressionante. Exatamente. Isso é que é impressionante, na maneira como aquilo é enquadrado, na maneira como os atores se relacionam com a câmara e com os objetos, na maneira como os objetos são dispostos dentro do cenário. Exatamente, é isso mesmo. E é um filme que pensa mais as 3D do que a maior parte destes filmes, que simplesmente aquilo está lá. É para a gente pôr os óculos e entrar mais, não é como é que o lema do IMAX, já não é ver os filmes, é viver os filmes. É a experiência imersiva. É a experiência imersiva, exatamente. Mas a experiência imersiva normalmente não é uma coisa muito boa, porque a gente vê sempre melhor de fora do que de dentro. Não é? Claro. Só esse conceito de experiência imersiva mostra como aquilo que se quer mais de um espectador dos filmes hoje em dia é que seja como, sei lá, num jogo de computador e cada vez as diferenças sejam menos. É mais um first person shooter do que propriamente uma coisa para ver, não é? Para viver. O cinema sempre foi uma coisa para ver, não foi para viver. Claro. E a gente vê melhor com uma certa distância. Há bocado estavas a falar do James Gray e achei curioso porque aí faz-me lembrar outra coisa, que é o facto de teres vários realizadores que, vá-se lá saber porquê, são completamente, não digo desprezados, mas são, sim, mais menosprezados do que desprezados no seu país de origem, caso do James Gray, caso também do Jerry Lewis, que nos deixou há pouco tempo. O que é que achas que faz com que esses realizadores tenham um carinho tão grande na Europa que não obtêm no seu país de origem? Qual é a diferença entre nós e eles que faz com que isso aconteça? Não sei responder a isso, além de que eu penso que cada caso é um caso. Mas falando, por exemplo, só no caso do Jerry Lewis, que é mais emblemático. Eu penso que no caso do Jerry Lewis isso talvez seja explicado pelo facto daquilo ser uma coisa demasiado próxima dos americanos, e mais uma vez estamos a falar do viver e do ver e da distância. Talvez, e estou a pôr apenas uma hipótese, talvez, até porque não vivi esse tempo, não sou americano, não vi os filmes do Jerry Lewis naquele tempo, talvez os filmes do Jerry Lewis sejam demasiado próximos, mas estejam demasiado imersos, demasiado mergulhados e se relacionem demasiado com a vida americana e com o modo, por exemplo, a relação com o espetáculo talvez seja até bastante evidente, com o espetáculo, da maneira como o espetáculo invade todas as categorias da vida americana. Sim. Talvez ele trabalhe nessa contiguidade e talvez por justamente procurar quase uma diferença quase microscópica, ou uma perspectiva tão próxima, a dimensão crítica, a componente crítica dos filmes dele sobre essa realidade, sobre essa vida americana, seja menos perceptível aos americanos do que a que seja de fora. Talvez, é uma hipótese. Também há aquela coisa que eu vejo muitos críticos americanos e críticas ao longo dos anos. Tu, naquele texto que fizeste de obituário, entre aspas, do Jerry Lewis, falaste daquela crítica do Roger Ebert que fala do hardly working como se fosse a pior coisa que tivesse visto na vida, porque se calhar a maior parte, eu acho que isto é um grande problema de parte da crítica mainstream americana, é o facto de ligarem as coisas demasiado a um género específico. Há uma comédia que tem de ser assim, há um drama que tem de ser assim, e se calhar também é isso, se calhar pode também estar aí o problema de não conseguirem ver além disso. Mas aí correndo o risco de ser injusto, para alguns críticos mainstream americanos, penso que estamos a falar mais ou menos da mesma coisa. Sim. Quando falamos da crítica mainstream, eu penso que aí há um problema com essa crítica mainstream americana, que ela tem muito a ver com a tradição da Variety. E a Variety sempre foi
a origem da Variety, e penso que hoje ainda também, é sobretudo uma publicação destinada aos exibidores. Sim. São, enfim, é uma espécie de reconhecimento do terreno para que os exibidores, e originalmente seriam dezenas de milhares de salas de cinema independentes espalhadas por todo o território americano, era para os exibidores saber o que é que vinha aí e o que é que podia ou não funcionar nos seus cinemas. E, portanto, aquilo, sendo uma crítica de cinema, era uma crítica de cinema na perspectiva, na ótica do pequeno comerciante, digamos assim, nem sequer era do espectador. Sim. E eu acho que isso ficou, e vê-se muitas vezes nisso, no caso do Ebert, quer dizer, eu não conheço muito porque não acho muito interessante, mas os fragmentos e os bocados do Ebert que vou lendo, mesmo quando há alguma argúcia naquilo e reconheço que ele pode estar a ver bem, a perspectiva é sempre é pôr-se no lugar do espectador. Sim. Ele está sempre a fazer a crítica na perspectiva de quem, como se estivesse a dizer ao espectador se vale ou não vale a pena ir gastar dinheiro naquele filme. E isso dá um lado paternalista que às vezes é terrível, porque está a dizer, é como se estivesse a decidir a posteriori, em vez de se debruçar sobre o filme, ele está-se a debruçar sobre a relação que ele imagina que um espectador comum, seja isso o que for, só que isso também é um problema, não é? Porque não há um espectador comum, vai ter com aquele filme. E isso acaba por ser o verdadeiro objeto da análise, é a reação, é a antecipação de uma reação ao filme. Exatamente. Será generalizada e, portanto, toda a gente terá a mesma opinião e etc. O que cria depois, e isso é um dos problemas de muita crítica mainstream, sobretudo anglo-saxónica, hoje, é raramente se vê alguém a escrever sobre a relação com o filme ou a tentar meramente descrever o filme que viu. Está sempre a falar da perspectiva de um suposto espectador e da maneira como ele vai receber aquilo e como ele vai fazer aqueles avisos, exatamente, atenção, que este filme é assim e tal. Exatamente. Portanto, a crítica mainstream americana, isto tudo para dizer, para resumir, que a crítica mainstream americana, e mais uma vez estou a falar genericamente e correndo o risco de ser injusto na generalização, mas a crítica mainstream americana é uma crítica que eu acho que ainda faz parte do ciclo industrial, ao contrário da crítica de cinema, do que acontece na maior parte da Europa e em alguma crítica americana também. Mas essa crítica mainstream é ainda uma roda do grande eixo industrial da divulgação dos filmes e da tentar da vida dos filmes. A divulgar essa perspectiva. Só assim é que faz sentido a própria celebridade do Ebert, que tem programas de televisão nacionais, etc. Quer dizer, crítica de cinema é esse âmbito, há uma coisa não joga bem. Não há crítica de cinema popular, isso é uma contradição nos termos, não é? Uma crítica de cinema popular é sempre uma coisa um bocado esquisita. Porque os críticos de cinema são sempre para uma pessoa deitar abaixo, é isso? Não, é para ser um bocado deitado abaixo, só que o discurso do crítico de cinema, eu acho que em grande parte deve abstrair do espectador, não é? A sua preocupação é o filme, não é o espectador. Sim. E eles não faziam isso. Mas além de tudo, falámos demasiado de crítica, mas também tu és programador da Cinemateca, és DJ também, que eu acho que é uma coisa... DJ não és DJ? Ponho música de vez em quando, é diferente. Mas não é esse o termo técnico? Não, é, sim. Nem achas digno disso? Não, DJ, não quero insultar os DJs verdadeiros, é uma atividade que merece todo o respeito. Eu sou completamente amador, só vou pôr música quando me apetece e quando quero, e normalmente com amigos, portanto é uma ocasião para nos divertirmos um bocado. Não é trabalho. Mas pronto, fazes bastantes coisas e eu gostava de te perguntar, apenas por mera curiosidade, qual é assim o texto que tu gostas mais dentre todos os que escreveste para a Cinemateca ao longo destes 24 anos? Não faço ideia, nunca pensei nisso. Acho que há uns que me saíram bem. Só uns, não é? Acho que há uns que me saíram bem, há uns que me saíram assim e há outros, se calhar até são a maioria, que eu olho para aquilo e que nós recuperamos muitas vezes os textos antigos para as novas exibições dos filmes e revemos, e há muitos textos que eu
olha, olhar para começo a reler, começo a pensar que isto podia mudar isto aqui, podia mudar isto ali, chego ao fim a pensar que a única maneira de safar isto era voltar a escrever tudo de novo, mas agora não posso e portanto vai na mesma, vai como estava, sem alterações. Não sei qual é o texto, sei lá. Uma mais de memória. Lembras-te qual foi o primeiro que escreveste? Lembro perfeitamente. A primeira, eu ainda estava como estagiário, portanto eu fui para a Cinemateca. Estava a tirar Comunicação Social, chamava-se assim na altura o curso, agora acho que é Ciências da Comunicação, foi o que eu tirei, ali na Nova. A gente para ter a licenciatura precisava de um estágio profissional de 3 meses, em algum sítio. Eu escolhi ir para a Cinemateca, fui aceito na Cinemateca. Deram umas tarefas um bocadinho De estagiário, exatamente, fazer listas e pesquisa, que até foi um trabalho interessante porque tinha a ver com a própria arqueologia da programação da Cinemateca, que na altura estava muito pouco sistematizada e portanto havia mesmo coligir e descobrir informação que não estava coligida e em alguns casos estava mesmo escondida. E depois a João Bernardo da Costa um dia perguntou-me se eu queria aceitar o desafio de escrever uma folha. E eu disse, claro, não hesitei em dizer que sim, no fundo era aquilo que eu queria, era a razão por que eu queria lá estar a estagiar. E o primeiro filme, a primeira folha que eu escrevi foi sobre um filme da Agnès Varda, isso é da idade. O Cleo? O Cleo de San Cassete, exatamente. Cleo de San Cassete. Foi o primeiro texto que eu escrevi para a Cinemateca, a primeira folha que foi distribuída ao público. Sim. Isto em 93. Exatamente. E desde então já reviste esse texto várias vezes? Já vi esse texto e curiosamente não acho que seja dos piores. Às vezes a idade... O pior, eu não sei dizer o melhor texto, mas sei qual é o pior. Sei qual é o pior, que é um texto que eu acho que falha completamente o filme. Foi também um dos primeiros textos que eu escrevi para lá, em 94, no ciclo na editorial Sacha Guitry. E é um filme que eu na altura ou compreendi mal, compreendi certamente. Lembro que gostei, mas provavelmente gostei pelas razões completamente erradas, porque o filme teve muito tempo de passar na Cinemateca, voltou a passar há coisa de 2 ou 3 anos quando voltámos a um pequeno ciclo de Guitry, agora não integral. Sim. E eu revi o texto e fiquei espantado porque acho o filme assombroso e o texto não tem uma única linha, nada, não tem lá nenhuma frase só que diga alguma coisa de relevante sobre o filme. É o texto sobre o Faisons un Rêve, um filme do Guitry de 36 ou 37, e que é um filme genial e que eu até pus lá uma nota a dizer, não, escrevam, é melhor escrever outro texto, isto não. É que este texto não dá, este texto está completamente, passa completamente ao lado do filme, não diz nada de interessante. E como crítico também te aconteceu isso, de mudares de opinião sobre algum filme, algum destes anos? Acho que não há muitos casos dramáticos de mudanças radicais. Sim. De opinião, nem há casos em que não tenho assim, nenhum caso em que eu pense enganei-me radicalmente. Daqui a uns anos vai ser o Nolan, não, estou a gozar. Sim. Não, acho que estava a pensar nisso. Não há muitos casos desses. Há casos em que a pessoa muda de opinião, é evidente, quer dizer, faz parte, acho isso perfeitamente natural. A gente está a escrever em cima do envisionamento dos filmes e não faz a mínima ideia como é que esse filme vai subsistir na memória, como é que a gente se vai relacionar com ele ao longo do tempo. E há filmes que a gente diz muito bem uma semana depois de o ter visto e se calhar 6 meses depois já nem se lembra de que filme é que era esse. E o contrário também pode acontecer, de filmes que a gente diz mal e não gostou quando viu, mas por alguma razão misteriosa, 1 ano ou 10 anos depois a gente ainda se lembra deles e eles ainda estão cá a trabalhar de alguma maneira. Acho isso perfeitamente normal que aconteça, a pessoa mudar de opinião sobre os filmes, ou revê-las ou mudá-las radicalmente. Enganar-se, na sensação, a ideia de que uns anos depois a gente revê o filme e com outra perspectiva. E aí tenho a sensação de que não foi o filme que mudou, não fomos nós que mudámos, não foi o tempo que deixou o filme vivo de uma maneira particularmente forte, foi mesmo, não, quando vi isto não percebi nada, isto de facto é outra coisa. Então, há um caso que eu dou, é o meu exemplo, é o Dead Man do Jim Jarmusch,
Eu vi o filme em 95 e não consegui ver mais na altura do que uma variação mais ou menos paródica sobre os códigos do western e que me pareceu, já na altura, esta tive uma estrela ou coisa assim. Pois, o fã do Jarmusch sim. é um bocado Sim, foi um filme que eu não gostei nada na altura e que não consegui ver mais do que isso. Mas o problema não era do filme, o problema era meu, porque o filme, já em 95, quando eu o vi, era muito mais do que só uma paródia do western, pelo contrário, era uma revisitação dos códigos do western, mas também da sua relação com a mitologia americana, muito para além da mitologia dos homens brancos a conquistar o oeste. De maneira como todas as outras, todo aquele melting pot, todo aquele cruzamento de culturas que compõe a América, está refletido no filme, e o filme é sobre isso. Esse é o exemplo que eu me lembro de... Esse filme, eu enganei-me, eu vi mal o filme. Noutros casos, eu posso hoje ver o filme, gostar menos, gostar mais, se calhar exagerei, é uma coisa natural, exagerei aqui a dizer bem ou a dizer mal, mas não há uma mudança radical. Sim. Neste caso, e se calhar haverá outros, mas neste caso é um caso que eu lembro sempre, porque mudei completamente de opinião e sei que vi mal o filme na primeira vez. Aliás, passando agora para outro campo diferente, o da televisão, eu sei que eu há uns tempos descobri uma entrevista que tu deste a um blog, agora não me lembro o nome, lá em 2009, em que tinhas assim uma perspectiva um bocadinho crítica da televisão, o que é normalíssimo, e eu concordo perfeitamente com tudo o que dizias, agora não consigo estar aqui a citar, mas recentemente percebi que andaste a ver o The Wire. Sim. E o que é que tens a dizer sobre essa série? Fascinou-te de alguma maneira? Tens agora visto séries de televisão ou foi só essa? Não, eu sempre tive, enfim, vamos lá ver, seja de sentente sobre este ponto. Séries de televisão eu sempre vi, quando era algumas das melhores recordações de miúdo, Ver os desenhos animados. como toda a gente da minha idade, eu vi mais televisão na infância e na adolescência do que cinema. Não é? Tenho grandes recordações de séries de televisão, como o Espaço 1999, por exemplo. Tinha 4 ou 5 anos quando aquilo passou na televisão. Sim. Já tentaste rever depois disso? Revi depois em reposições na televisão. Recentemente não revi. Não envelheceu bem. É capaz de não ter envelhecido bem, mas também é daquelas casas que eu, quando vejo aquilo, já não vejo. Duvido que visse a série hoje. Voltava a ver com 4 ou 5 anos. Voltava a ver com 4 ou 5 anos e o maravilhamento que aquilo proporcionava, e acho que eu, durante alguns anos já na adolescência tive um flerte com a ficção científica, lia os livros da coleção Argonauta, comprava todos os meses. Eu acho que veio muito do Espaço 1999 e, aliás, costumo dizer isso também, que se há uma razão porque eu nunca me deixei encantar pela Guerra das Estrelas, sempre achei aquilo um bocado apalhaçado, é porque gostava, é porque para mim a ficção científica não era aquilo, não tinha nada a ver com bonequinhos aos saltos e não sei o quê, era o Espaço 1999 que era a ficção científica para mim. Bom, mas isto... Estavas a dizer das séries que vias? As séries de televisão. Mais tarde, a Balada de Hill Street, por exemplo, acho que era uma grande série de televisão. Twin Peaks, talvez? Twin Peaks, por acaso, na altura já não gostei, já não me encantou assim muito. Estou com curiosidade de ver esta nova série, ainda não vi nada. O Facebook está inundado de posts sobre aquilo, portanto já estou mais ou menos curioso, mas estou... Mas já sei metade da série por causa disso. Mas, portanto, séries de televisão. Por causa do The Wire? Sim, por causa do The Wire. Eu vi o The Wire há pouco tempo, porque muita gente me falava do The Wire, tinha que ver o The Wire, lá fui ver o The Wire. E gostei francamente da série. Parece uma série muito bem escrita. É uma coisa que a gente diz das séries, que não diz dos filmes, não é? Que isso marca logo uma diferença, porque onde eu quero chegar é que é diferente os filmes e as séries. Nos filmes, quando eu digo que um filme é muito bem escrito, uma parte das vezes... É porque nesse caso não tem mais nada. Mas uma série parece que o mais forte é a escrita. Sim. Agora, eu não concordo, para irmos ao essencial, eu não concordo com a ideia de que, justamente por isso, por ser uma questão de escrita, a ideia de que isso é repetida frequentemente, que o cinema a sério, o cinema adulto passou para a televisão. Pois. Eu acho que isso faz parte é um ciclo, de facto, como as pessoas passaram a relacionar-se quer com o cinema, quer com a televisão, e é um facto que as pessoas mais velhas, as pessoas de uma certa idade, já deixaram de sair de casa e veem tudo na televisão, e o cinema passou
estar tomado pelos miúdos, e isso explica porque é que o grande em termos de produção, o grande cinema americano contemporâneo é o que é, porque é fraquete, é os super-heróis, é o Nolan, porque é feito a pensar numa faixa etária relativamente baixa. O que é que começou primeiro, qual é o ovo e qual é a galinha, não sei dizer. Não sei se o cinema americano passou assim porque os adultos deixaram de ir ao cinema, ou se foi porque os adultos deixaram de ir ao cinema que esse espaço foi ocupado pelos adolescentes, não sei. Acho que, enfim, não sei. Estavas ainda a dizer do The Wire. Agora, não, é essa ideia de que o cinema adulto, o cinema como deve ser, passou para a televisão, e que a televisão hoje é melhor que o cinema. Eu acho que são coisas absolutamente incomparáveis. E é contra isso que eu reajo. Eu acho que não há mal nenhum gostar de séries, como é evidente, seja do Wire, seja outras. Eu sempre gostei muito de sitcoms, por exemplo, eu adorava o Seinfeld, fazia maratonas de Seinfeld, apanhei a primeira passagem da série na televisão portuguesa nos anos 90, que passavam um episódio por semana, todos os dias, durante a semana, e depois à sexta-feira passavam os 5 episódios da semana pela noite fora, e eu via muitas vezes os 5 episódios seguidos pela noite fora e chegava ao fim com dores de barriga de tanto rir. É cansativo de tanto rir. É uma série genial. Portanto, não tem problema nenhum com as séries. O meu problema é com o discurso que tenta equiparar as séries com os filmes, quando eu acho que são, logo à partida, são coisas diferentes. O James Gray, quando esteve cá há uns anos no Live Fest, a apresentar The Immigrant, falou muito bem sobre a diferença entre séries e filmes. A ideia do filme é um objeto completamente fechado. É concebido como um objeto, de facto. Tem um princípio, um meio e um fim, e tem esta duração. E não é uma coisa para se esticar, não é uma coisa para estar sempre a voltar ao princípio. Portanto, a relação também com o espectador vai ser completamente diferente, como é óbvio. Completamente diferente. Eu acho que as séries, mesmo as boas, são a arte, tem muito a ver com a arte de esticar uns quantos elementos. Sim, sem que pareça encher. Exatamente, sem que pareça encher. Normalmente as séries acabam depois por perder o interesse quando a gente já só vê isso, já só vê o esticanço, não é? Exatamente. Quando, a partir do momento em que uma série, já só estão a esticar, já só estão a justificar mais um episódio, mais 2 episódios, ou mais uma temporada, etc. Ou 2, ou 3, ou 4. Quando passa a ser isso, é normalmente quando as séries acabam, não é? Porque já não... Sim, já perderam todo o interesse. Mas isso a dizer, desculpa. Há uma lógica narrativa, uma economia narrativa, que é o termo que eu gosto bastante, que é completamente diferente da de um filme. Completamente diferente. Tal como há uma economia material, em termos de maneira como se joga com a própria duração dos planos, com a escala dos planos, com o som e com o silêncio, com a preponderância do diálogo, que é completamente diferente nos filmes. Portanto, são duas estou a tentar evitar a palavra linguagem, mas para dizermos simplificadamente, são duas linguagens completamente diferentes, e são duas lógicas completamente diferentes. E, portanto, não faz sentido, para mim, essa constante hierarquização, seja para dizer que os filmes são genericamente melhores do que as séries, porque se calhar não são. Nem o contrário, porque são coisas que são diferentes. Eu acho que o pior dessa estranha dicotomia que muita gente teima em prosseguir com ela é eu tenho muitos amigos que entram um bocado nesta lógica. Eu fui ver há umas semanas o Night of the Living Dead numa sessão no Nimas, com um amigo meu. Eu nunca tinha visto o Night of the Living Dead e fiquei bastante impressionado. E ele é um tipo viciado em séries de televisão, e a coisa que ele esteve a criticar foi a estrutura narrativa do filme, e que o terceiro ato não podia ser assim, porque eu acho que esse é que para mim é um grande problema, porque lá está, como estavas a dizer, quando nós vimos uma série, a primeira coisa que dizemos bem são os diálogos, porque se calhar porque as séries têm uma relação com o espectador que é um bocado mais como se fosse um grande romance que semanalmente vamos lendo um capítulo, não é? É um folhetim, são descendendo dos folhetins. Exatamente. E da arte de manter o espectador ou o leitor suspenso para o próximo episódio, para o próximo capítulo, que aparecerá daí a uma semana ou daí...
Ou daqui a umas horas, como há pessoas que têm Sim, agora 10 capítulos de seguida? São a lógica de funcionamento e, como diz, a lógica que preside a relação com o espectador é completamente diferente. São coisas completamente diferentes. Portanto, não comparem, que não é saudável. Terminando, porque já estiquei aqui um bocado a corda do tempo, queria-te perguntar qual é que achas que é o melhor filme do Sylvester Stallone? Como realizador ou como ator? Escolhe, pode ser as duas, vá. Como realizador e como ator. Rocky, claro. O Rocky, mas também o Rocky Balboa. Mas o primeiro Rocky não é dele, é do John Avildsen. É John Avildsen, sim, não é dele. Mas é como se fosse. Mas ele é o autor moral do filme. Ele escreveu o argumento, o projeto era dele, a personagem é dele e, portanto, sem querer tirar o mérito ao realizador, o filme é um filme do Stallone também. Sim. É um filme realizado pelo Avildsen, um filme do Sylvester Stallone realizado pelo John G. Avildsen, como aliás não foi a única vez que aconteceu na carreira do Stallone, porque aquelas sequelas do Rambo e do Cobra feitas pelo Cosmatos foram realizadas pelo Stallone. Não sei qual terá sido o contributo do Cosmatos, mas havia ali um acordo de cavalheiros que depois do Cosmatos morrer se tornou público. Sim. E o Stallone assumiu pessoalmente muitas das tarefas de realização. Essas histórias são um bocado estranhas, é como a do Tobe Hooper com o Poltergeist, Sim. Não sei se sabes. Sim, do sei. Spielberg. Mas muitas vezes isso tem a ver com questões de luz verde para a produção, sei lá, sindicais, em alguns casos até, etc. Sim. Imbróglios burocráticos. Sim. Mas, portanto, os Rockies, o First Blood, acho que o primeiro Rambo é muito bom. É só para as pessoas perceberem que tu és um ser humano como todos os outros e também gostas do Sylvester Stallone. E tenho imenso fraquinho pelos Expendables. Sim. Fraquinho pelos Expendables. Sobretudo o primeiro. Sim. Acho que é um ótimo filme. O segundo um bocadinho menos e o terceiro já me pareceu completamente aguado e vai haver vai haver um quarto. Mas eu gosto imenso da figura do Stallone. Acho que tem muito a ver com... É claro que houve aquelas passagens na altura da Guerra Fria, nos anos 80, aquele símbolo do reaganismo e do revanchismo americano face à União Soviética. Mas mesmo, é curioso que mesmo quando a gente vai rever por um lado que a gente revê o Rambo 2, que é muito isso, o filme é mais complexo. É mais complexo do que só isso, porque há ali um azedume e um ressentimento que já implicam uma certa crítica desse próprio revanchismo americano face à ameaça comunista, aos soviéticos, etc. A personagem do Rambo nesse filme não é estimável. É uma personagem profundamente atormentada e há muitas coisas no pensamento dela que são puxadas ao extremo da suportabilidade. Portanto, é uma personagem que não é suposto o espectador identificar-se a 100% com ela, não é isso que ele procura. E se a gente for a ver o Rocky 3 ou 4, aquele... Qual? O do Ivan Drago? O do Ivan Drago. É o 4. Vamos ver que, sim, aquilo é um filme feito para promover a superioridade do modo de vida americano, isto é, do capitalismo americano, sobre o socialismo, o comunismo soviético, mas ele não quer aniquilar a União Soviética, ele quer seduzi-la, quer convertê-la, é completamente diferente. É uma atitude completamente diferente, é uma atitude missionária, exatamente. Ele vai convencer os pobres soviéticos de que a luz está no outro lado. Não os encara como o inimigo que é preciso aniquilar, abater a todo o custo. Pelo contrário, é um filme cheio de bondade. Mas já deve estar a contar os dias para ver quando é que o Stallone vai ser vítima daquilo que o Clint Eastwood e outras figuras já foram, de ser fascista, machista. Acho que já lhe aconteceu isso então, com esses filmes. É, pelo menos assim, uma grande polémica na internet, não sei. Talvez ultimamente não, talvez também seja uma figura um bocadinho menos exposta hoje em dia do que noutras épocas e do que outros são hoje. Mas eu lembro nos anos 80. Havia um aceso debate à volta disso. Sim, aquilo era uma espécie de. Era o cinema fascista, por excelência, eram os filmes do Stallone.
Tanto que também me lembro muito bem disso, quando estreou, por exemplo, o Platoon, do Oliver Stone. Sim. O filme, uma das frases que se lia por todo o lado era que aquilo era o anti-Stallone, o anti-Rambo. Que seria uma visão realista e mais cética da guerra do Vietnã e do militarismo americano e da presença do envolvimento americano em conflitos no estrangeiro. E não és grande fã do Stone, pois não? Não sou grande fã do Stone, embora na altura, com 16 anos, tenha gostado imenso do Platoon, como é óbvio. Mas só a acabar mesmo agora, sobre a questão do Clint Eastwood, a ideia que me dá é que as pessoas nem sequer se deram ao trabalho de ver os filmes dele, não é? Eu fico abismado com certas reações às coisas que o Clint Eastwood diz, e há coisas que o Clint Eastwood diz que eu não concordo nada, mas eu acho que aquilo que o Clint Eastwood diz não é aquilo que o Clint Eastwood filma, pelo menos em 99% das vezes. Exatamente. Acho que é exatamente o contrário disso. São filmes profundamente complexos, e são filmes que têm uma perspectiva certamente conservadora. Mas por vezes que também surpreende. Mas muitas vezes surpreendente nesse conservadorismo, sim. É um conservadorismo, digamos, dinâmico, sim, arejado, mais cético do que com certezas, do que convicto, enfim, que tem uma receita a propor. E sobretudo não acho, quer dizer, acho que as pessoas confundem muito hoje em dia há um lado quase pavloviano na maneira como as pessoas recebem aquilo que os personagens dos filmes fazem, ou dizem, ou são. E se um filme tem uma personagem que é racista, o filme obrigatoriamente é racista, ou está a promover o personagem racista. Quando não é isso. Por exemplo, mesmo nos Dirty Harry, que também são um exemplo do cinema fascista americano, aquilo é profundamente crítico, para já, porque nada nos filmes nos diz que aquela personagem é um modelo a seguir. Claro. Muito pouco. E depois, porque isso está nos filmes, os filmes explicam porque é que aquela personagem nasce, e aquela personagem nasce de uma sensação profunda de impotência perante uma lei que se tornou incapaz, que se tornou inoperante, do excesso da burocracia, etc. Portanto, os filmes partem mais de uma perspectiva de crítica da realidade que existe do que propor uma solução para a realidade que existe. Eu não acho que o Dirty Harry proponha que haja um super polícia a passar por cima da lei e a viver do seu preconceito, ou por o seu preconceito a ditar a sua relação com os criminosos e com os não criminosos que encontra pelo caminho. Não é isso que ele propõe. É muito mais complexo do que isso. E está a pensar, por exemplo, como é que se chama racista os filmes do Clint Eastwood. Pensando, por exemplo, num filme como o Gran Torino, sim, que é justamente um filme feito para armadilhar. Eu acho que o espectador é armadilhado nessa sua convicção de que aquele filme é racista a partir dos momentos iniciais do protagonista. E depois o filme vira isso completamente do avesso. Ou mesmo, eu acho que também paradigmático disso é o imperdoável, quer dizer, aquilo que acontece à personagem do Morgan Freeman é o que motiva a atitude do Clint Eastwood. Quer dizer. Sim, mas para um realizador que ainda há pouco tempo estavam outra vez a chamar racista, fazer um filme como o Gran Torino, onde os herdeiros daquele símbolo, o símbolo americano desse filme, que é o automóvel, o Ford Gran Torino, o herdeiro é o miúdo asiático. Racismo onda, pelo contrário, acho que o Clint Eastwood, como muitos outros cineastas da sua geração, se calhar mais antigos, conservadores ou não, acreditam, é como no Padrinho, né? Aquela abertura do Padrinho, I Believe in America. Sim. E essa América é uma América ideal, é uma entidade conceptual que não tem necessariamente uma correspondência na realidade de todos os dias. Sim. Mas é essa América ideal que os move. E portanto eles são profundamente pró-americanos, de facto. Só que essa pró-americanidade não é. Agora, para fazer uma referência contemporânea, está muito longe de ser aquela mesquinhice do Trump, por exemplo, que em nome desses mesmos valores, tem um discurso completamente mesquinho e divisivo e reacionário,
E sobretudo desadequado, não é? Sim. O Gran Torino é um filme que, partindo dos mesmos valores, os valores da ideia de uma América grandiosa, de oportunidades, etc., é o filme mais inclusivo que é possível encontrar. Quer dizer, os americanos são aqueles todos. Exatamente, as pessoas têm aqui ver os filmes, não é? Parece que agora fazem menos Não, isso. e sobretudo saber ver os filmes, que Claro. acho que é uma. Enfim, Esperar um bocadinho. acho que é uma antes de arte, postar no Facebook. acho que é uma arte um bocadinho, que se está a aprender um bocadinho, que é a arte de saber ver os filmes. Não é? As pessoas reagem, se calhar as redes sociais favorecem isso, pelo lado imediato, Sim. ou imediatista, as pessoas reagem por impulso, mas acho que é isso que estava a dizer há bocado. Há demasiada confusão entre coisas que as personagens são, ou dizem, ou fazem. E as atitudes do ati- realizador. Exatamente. É preciso Se eu tiver um filme com uma personagem racista e sexista, isso não faz, e ele for o protagonista do filme, e for a personagem com quem o espectador está de princípio ao fim, isso não significa necessariamente que o filme seja racista e sexista, ou que esteja de algum modo a promover uma visão do mundo racista ou sexista. Não quer dizer isso. Mas se houver um filme com uma personagem sexista e racista, nós vamos ter dezenas e dezenas de comentários e de artigos, e não é só, e é mesmo na imprensa também, a denunciar o racismo e o sexismo do filme. Não vi necessidade. Mas pronto. Luís, obrigado. Foi Nada. uma bela conversa e pronto, olha, boa sorte lá para as tuas passagens de música. Obrigado. São amadoras, mas Obrigado. pronto. Até à próxima. Foi um prazer.